Está no ar o Duplo Podcast. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Duplo Podcast. Hoje eu, o Dudu e o Gabriel estaremos conversando um pouco sobre as influências que moldaram a nossa personalidade. A gente vai passar um pouco pelas várias fases da nossa vida, como a cultura ao nosso redor alterou nossa percepção do mundo. Antes da gente começar, eu queria agradecer a todo mundo que ouviu o primeiro episódio do Duplo e deu o seu feedback. O Duplo é sobre isso, memórias sendo feitas enquanto a gente vive e registra. A edição, a comunicação, o timing, a divulgação, isso tudo vai melhorando pouco a pouco e a gente vai aprendendo da melhor forma, que é fazendo, né? Chega de blá blá blá, o episódio de hoje tá muito legal, então vamos pra lá, conto com vocês. Beijo! Mua! Medo e desejo, ódio e amor. Ainda não vou, ainda é cedo, ainda é cedo. Enfrente o medo, ainda é cedo. Você gosta de Supernatural, Gabs? Pô, mano, gostei muito na minha vida. Eu ainda tenho uma opinião muito impopular sobre a série, que eu gosto de uma temporada que ninguém gosta, porque é a 7ª temporada. É boa pra caralho, pô. A 7ª são a dos Leviatano, não é? É do Leviatã. Eu gosto, pô. Maneiro. Eu também Não é melhor gosto. não, mas eu gosto. Também não acho que é a Não, melhor, mas não é. As maneirinho melhores são as também. primeiras, pô. As primeiras são melhores de todos. São. Sem sombra de dúvida. Eu gosto muito da dos profetas lá, pô. Tinha uma época que o virou aquele profeta Metatron, o Megatron lá. Nossa, essas daí eu já não aguentava mais. Pra mim, nossa. Nessa época eu vi muito Supernatural, eu era muito fascinado em Harry Potter. E eu tinha página no Facebook de Harry Potter, dessas que fica postando trecho de filme, frase, meme, que ela tinha seus 400 mil seguidores, pô, curtidas lá no Facebook. Então, tipo, era bastante gente. Eu lembro que teve, na época que estavam os rumores lá de Animais Fantásticos Onde Habitam, teve um tweet da J.K. Rowling, que ela fez o tweet e ela apagou, tipo, 1 minuto depois que ela fez o tweet. Só que eu recebi a notificação, eu printei. E aí eu postei nessa página do Facebook e ele saiu em vários jornais. Tipo, Caraca. o link da página do Facebook com print. Eu, né, mais ou menos na minha adolescência também, eu gostava muito de Harry Potter, cara. Eu meio que cresci com os filmes, né? Quando o primeiro filme saiu, eu tinha a idade do Harry Potter. Aí eu cresci com os filmes, mano. A minha irmã é apaixonada no Harry Potter. Tu tinha 11 anos quando lançou o primeiro Harry Potter? Provavelmente. Eu tinha a idade dele. Quando eles foram crescendo, eu tinha a mesma idade. Não, você não tinha isso tudo não, pô. Em cima de 2001. Ah, não, pô. Então não. Não, porque eu falei, caralho, eu não era nascido ainda. Como é que você tinha 11 anos, pô? A gente tem diferença de idade, mas não é tanta também. Não é Não, tanto, mas né? então como é que foi? Acho que o que aconteceu de fato foi que quando eu assisti o primeiro filme, eu tinha 11 Você anos. tinha... É, porque também foi provavelmente. quando lançou, né? Nessa época não era... Eu não tinha internet, não existia esse negócio de internet em casa. Pra você ver um filme lançamento, era ou cinema ou ter TV a cabo e esperar 6 meses. Não fui no cinema e eu não tinha TV a cabo em casa. Então, eu demorei um pouco pra assistir o primeiro Harry Potter. Os outros, eu cheguei até a ir no cinema ver praticamente todos. Mas o primeiro eu demorei pra assistir. Eu só vi os 2 últimos do cinema. Eu acho que eu também vi o Ordem da Fênix também no cinema. Então, o Ordem da Fênix eu lembro quando lançou. E eu lembro que eu queria ir no cinema, mas eu era muito novo e aí não me levava. Eu já gostava de Harry Potter. Eu não vi no cinema o Cálice de Fogo, Ordem da Fênix e o Relíquias da Morte Parte 1. Os outros eu vi todos no cinema. Tirando um, né? Ele lançou, eu acho que ele lançou tipo em dezembro, não foi? Não, foi no meio do ano. Eu pesquisei aqui. Eu não sei porque que eu tinha a ideia de que tinha sido lançado em dezembro, mas eu acho que é porque foi na época de férias. É julho, talvez, não? Foi julho. É porque eu não morava em Valência nessa época, e eu vinha pra cá nas férias, eu lembro do pessoal aqui indo ver o filme e eu não fui, entendeu? Geralmente esses grandes lançamentos são no meio do ano pra pegar o verão americano. Eu lembro de ter ido ver a Era do Gelo no cinema e ganhar um álbum. Não só na Era do Gelo, também teve do Shrek. Só que do Caralho, Shrek eu acho que meu teve a Era do Gelo, se eu não me engano, era a Era do Gelo 2 ou 3, que saiu no cinema. Tinha um álbum que eu não sei se era comprado na era, acho que era comprado, você comprava lá, sabe? Mas tinha um álbum junto, sabe? Tipo, do filme. Bem, Devia ser tipo um combo, né? Esses. Aham. Você comprava o ingresso e aí você ganhava o álbum. Ou, sei lá, você comprava pipoca e um refrigerante, alguma coisa, e ganhava o álbum. Eu não lembro o que era, porque eu era criança, né? Então, assim, talvez meus pais poderiam lembrar, mas assim, eu lembro de
nitidamente, de ganhar um álbum. Eu lembro de tentar comprar as figurinhas. Nunca completei nenhum álbum, inclusive. E, cara, um trauma que eu tenho na minha infância é que teve uma vez que eu perdi um álbum de uma forma mais estúpida do mundo, sabe? Cara, era o álbum que eu tinha mais quase completado, se não me engano, era figurinha de 2010 ou 2006. Mas eu tenho quase certeza que era 2010. É, a figurinha do álbum de 2010. Eu lembro que uma vez eu desci com esse álbum lá pra quadra aqui, que vocês conhecem, né? Tipo, e eu esqueci aquele álbum ali naquele lugarzinho que a gente senta geralmente, né? Então, assim, cara, muito decepcionante, porque quando eu lembrei do álbum aqui em casa, né? Foi no mesmo dia, sabe? Pô, muito. Nem Você 2 voltou, horas. não 3 tava horas. mais lá. Voltei e já não tava mais lá, velho. Eu fiquei O muito filho da triste. puta te roubou. Roubaram Eu o meu batia na álbum. porta de todas as pessoas no condomínio até achar. Ah, eu só Porra. pensei em aceitar minhas mágoas e chorei, né? Chorei com certeza, porque naquela época eu era muito chorão. Cara, eu lembro que eu perdi um Omnitrix que eu ganhei de Natal assim. Eu usava ele o dia inteiro, e aí eu fui pro futebol usando ele, e aí eu tirei e deixei na mesa lá pra jogar, né? E aí eu esqueci de pegar. E aí quando eu voltei não tava mais lá. Da partir daquele dia eu prometi pra mim mesmo que eu não ia querer esquecer mais nada, mas provavelmente eu já esqueci várias coisas e eu nem lembro que eu esqueci. Por isso que você não lembra. Eu tava pensando, eu não tive internet na minha adolescência, né? Então muita coisa que talvez tenham sido referências pra vocês, pra mim não são. Tipo, eu cresci muito vendo TV aberta, mano. Eu via muita novela. O Dudu mandou um meme da Mamusca outro dia aí no grupo. Eu, na mesma hora, lembrei de Da Cor do Pecado, velho. Porque eu assisti muito Da Cor do Pecado. É uma música, cara. Assisti. Uma música era muito bom. Assisti muito Cravo e a Rosa, vale a pena ver de novo com a Odete Roitman original, da primeira versão de Vale Tudo. Eu assisti essas paradas tudo na adolescência. Cinema em casa, que passava uns filmes doidos do Hércules no SBT, um filme antigaço. Então, eu via TV aberta também. Eu lembro de ver A Favorita, que eu gostava muito dessa novela. E, cara, quando eu era criança, eu devia ter, sei lá, 3 anos de idade. Eu adorava a novela Alma Gêmea. Passava de tarde na Globo. Nossa, eu adorava Alma Gêmea. Alma Gêmea, carne e unha, bate coração. A metade da laranja, 2 amantes, 2 irmãos. Pô, eu gostava tanto que eu vi ela da primeira vez que passou ali, que eu lembro, né? E eu lembro que em 2009 ela passou no Vale a Pena Ver de Novo e eu vi de novo. Valeu a pena ver de novo. Valeu a pena ver de novo. Ó, eu lembro que eu gostava. Quem diria? Que assim, aqui em casa eu tinha muito costume de ver novela nessa época, porque o meu avô era muito noveleiro. E aí eu lembro que eu via a novela Paraíso, que eu achava maneiraça. Eu via Malhação, eu gostava de assistir também, mas um pouco menos. Avenida Brasil, eu adorava Avenida Brasil. Eu já tava na faculdade quando a Avenida Brasil passava. Eu não assisti um episódio de Avenida Brasil, não. Porra, você devia ver, mano, é muito bom até hoje. E vai ter continuação agora. Eu vejo os memes da Avenida Brasil, cara. Do Tufão lendo uns livros cabeçudo na internet. Bizarro, velho. Aquele meme que ele tá lendo, Freud. A Carminha, tá lendo o que ele? Fred. Porra, aquilo me arrebenta. Fred. Tem um que ele tá lendo o livro O Idiota, aí a mulher entra na sala, tá lendo um livro pra você mesmo, hein? Aí ele não entende nada, pô. É muito doido. Não, o Tufão que é o maior camisa 10 da história do Flamengo, né? O cara fez um gol de bicicleta na final do Carioca, na chuva, e na volta pra casa ele atropelou o pai da Nina. E aí daí surgiu a série, a novela. A novela, né? Sim. O que é a coisa mais bizarra dessa cena é que a Avenida Brasil não tinha carro nenhum, era só o dele. Ele tava sozinho na avenida. Pior que é verdade. A maior mentira da história. Não tinha trânsito em dia de Na jogo do Avenida Flamengo Brasil. na Avenida Brasil. Final de Nunca- Campeonato Carioca. Jamais Não, isso só o cara- aconteceria. Se eu não me engano, ele tinha errado um Não, e pênalti, outra? foi uma Não, ele falta, fez um gol de outra- bicicleta. não foi? Ele fez um gol de bicicleta. Ah, tá. E aí a parada é que ele tava voltando pra casa e tava chovendo muito. E aí ele não viu o pai dela atravessando a Avenida Brasil. E aí atropelou o cara, ele parou o carro, desceu, olhou o maluco e foi embora. E não foi assaltado no caminho. Não foi só É surpreendente. Ninguém levou o carro dele. Que Rio de época Janeiro é esse? diferente, né, cara? Que Rio de Janeiro é esse? Mano, dia de final de Campeonato Carioca. Não dá, pô. Inaceitável. Pô, tava lembrando. Eu vi muito filme de Sessão da Tarde assim. Tinha um filme, eu não lembro o nome, mas eram 2 irmãos. Aí um irmãozinho menor devia ter uns 6, 7 anos. Zatura.
Não, não era não, mano. Ah. O moleque jogava muito videogame. Aí eles atravessam os Estados Unidos pra levar o moleque pra um campeonato de videogame lá na Califórnia. Eles fazem tipo uma road trip. Era um road movie, né? Porra, eu já vi isso, mano. Pô, eu gostava muito desse filme quando era pequeno, mano. E o molequinho, ele não falava, ele não gostava de falar. Parece que ele era de mãe diferente, os irmãos eram de mães diferentes, eles não tinham muito contato. E eles atravessam os Estados Unidos porque o irmão mais velho queria ganhar dinheiro com ele porque ele jogava muito videogame. Aí durante a viagem eles vão se aproximando. Eu acho esse filme muito da hora. Deixa eu olhar aqui, deixa eu ver qual o nome que é isso. É o gênio do videogame? Vê se é isso. É esse mesmo, o gênio do videogame. Esse filme deve ser uma Esquisito. merda. Eu É, acho que eu filme, nunca mano. vi. Tô olhando pra ele aqui, ele é um filme de 1989 que não conheço ninguém. Esse filme deve ser uma merda, mas eu vi ele passando muitas vezes na sessão da tarde. E eu gostava muito. Mano, um filme que eu gostava muito que passava na sessão da tarde e é um que ele é meio que eu não lembro qual que é o nome do filme, mas é Zorg, alguma coisa do tipo, que é o moleque que foi pro mundo do jogo de tabuleiro que ele achou. Não sei se ele achou, eu não lembro muito bem. Só sei que ele acaba Jumanji? encontrando com ele mesmo. Não, não é Jumanji. Não? É parecido com Jumanji. É parecido com Jumanji. Tem a mesma. Meio que o mesmo plotzinho assim. né, de você acabar Bet entrando Blue? numa coisa. Não sei, Não sei mano. se- Cara, eu tenho quase certeza que o moleque, ele até encontra com ele do futuro dentro do jogo. Alguma coisa. Eu não sei, velho. Agora. tô Não é confundindo Zatura, com não, tudo, mano? velho. Zatura tem isso. É pô. Zatura, isso. É Zatura, É, Zatura. não. É isso mesmo. É que eles entram no jogo de tabuleiro e aí vem um astronauta pra ajudar eles. O astronauta é ele adulto, porque ele tinha direito a um desejo pra Estrela Cadente. Ele desejou que o irmão dele nunca tivesse nascido. E aí ele nunca conseguiu terminar o jogo porque era um jogo a dois. E pra você voltar pra Terra, você tinha que terminar o jogo. Eu nunca vi Zatura, galera. Cara, esse filme tem a Eu Kristen nunca vi Stewart. Zatura, cara. Pô, mas Zatura era muito bom, mano. Zatura é muito Adorava foda, mano. Assim, Zatura é bom até hoje. Ele tem o Josh Hutcherson, ele faz o irmãozinho mais velho. E tem a Kristen Stewart, ela faz a irmã deles, adolescente. Que doideira. Era naquela época que o Josh Hutcherson fazia um monte de filme infantil, que ele virou super estrela. Cara, Que ele fez se eu não Ponte me pra engano, Terabitia, Viagem ao Centro da Sim, Terra, Zatura, pô, ABC do Amor. Nossa, ABC do Amor é muito da hora também. É Pô, que esse- esse Josh Hutcherson, esse cara. Ele é aquele do meme do... Interessante que ele fez. Jogos Vorazes. Ah, Five Nights at Freddy's. Pô, ele Ele fez fez- Jogos Vorazes, caraca. Ele era o Fez Pita. Jogos Vorazes. Ele fez. Cara, ele fez A Viagem ao Centro da Terra também, cara. Que É isso aí. Com Fraser. Nossa. Pô, Viagem ao Centro da Terra era muito foda, tá? Muito foda. Eu adorava Divertidíssimo. Eu Esse filme era reassisti muito esse maneiro. filme e gostei muito também recentemente. Ele é realmente um filme muito bom, mano. Eu não lembro muito dele, não, mas lembro que me divertia muito E assistindo. tinha o Viagem 2, que era com The Rock, que também era maneiro. Mas acho que eu gostava mais do primeiro. Esse aí eu não. Eu acho que eu vi recentemente. Eu não gostei tanto. Tipo assim, eu gostei, mas não gostei tanto. Ele é maneirinho. Nossa, que Moleque. susto. Eu pensei que eu fui pesquisar como é que tava o ator do Zatura, eu pensei que ele tinha morrido. Mas tá aqui. É tipo que ele era um dublador de backyard, o digamos. Aí irmãozinho tava. dele. Aí tava o tempo que começou e que acabou o filme. Eu falei, cara, o moleque Nossa, morreu, meu mano. Deus. Ele só flopou mesmo. O nome dele é Jonah Bobo. Ah, o Bobo. Jonah Bobo. Mas, pô, esse filme tinha. Cara, ele fez O Cão e a Raposa, mano. Que é outro filme, mano. Acho que foi a Nossa primeira Senhora. vez que eu tomei um trauma cinematográfico na minha vida, foi Cão e a Raposa. Eu sou transtornado por conta desse filme. Não posso Ele falar faz o dele. Todd. Cara, o Cão e a Raposa é muito Caralho. bom. Esse filme é muito bom mesmo. Eu lembro de ter Cara, eu assistido vi ele sem querer. Tipo, eu acordei de manhã e já foi um período que eu tinha TV a cabo em casa. E aí, cara, tava passando o Cão e a Raposa, tipo, tinha começado o filme. Tava os créditos de início do filme ainda. E aí eu achei a animação maneirinha e No deixei. cinema, não. Na sessão E, da pô, tarde, eu acho. Quando o filme começou, eu achei ele tão gostosinho, porque tá, tipo, o cachorro, a raposa tá filhotinha ainda, saca? A velhinha cuidando. E eu falei, mano, que filme bonitinho de amizade de dois bichinhos, né? Corta pra 1h15 depois, eu traumatizado, com 6 anos de idade. Então. É isso aí, mano. Eu tinha fita cassete desse vídeo, cara. O Esse filme. famoso, o primeiro trauma a gente nunca esquece, né? Porra, Mano, eu fiquei muito fudido. eu lembro que eu assisti o filme. Toda vez que eu assisti o filme, a raposa, que é o Dodó, né? Em É o português, Dodó, né? é. Ele é deixado na floresta, a velhinha que cuidava dele deixa ele na floresta. Uhum.
Nossa, mano, Eu pelo amor de Deus. começava a chorar e começava a falar com a minha mãe assim: tadinho do Dodó, mãe, tadinho do Dodó, ele foi Dodó. abandonado. Não, e tem uma cena que eles estão, tipo, brincando, ele fala assim, você é meu melhor amigo, Dodó. Nós vamos ser amigos pra sempre. Mano, pelo amor de Deus. Nossa, corta pro final. Caralho, meu Deus. para, gente, chega, esse filme. Não, mas no final Tô- o Toby salva o Dodó. Não, então, mas tem os dois ainda, porque eles arrumam mais encrenca ainda no dois. Não, mas aí o 2 eu não quero saber, não. Deixa o 1, né? No final do um é uma floresta pegando fogo, né? Aí o Dodó quase morre. Isso, eles se salvam, Parada os assim. dois se salvam na floresta pegando fogo e tal. Pô, Nossa, e tem filme- o cachorro o adulto lá, que já tá velho. Pô, ele era muito da hora também, embora ele fosse meio vilão, né? Porque o vilão, no caso, é Falou em o... desenho. O vilão é É o o velho, dono, né? é o velho, É. né? O homem, Sim, o humano. sim. Agora, E nem é vilão de fato, porque no final ele não mata o Dodó, vai embora e deixa ele viver a vida dele. Porque é filme infantil. Se fosse filme de É. adulto, ele tinha dado um tiro na testa da raposa. Essa é a realidade. cara, um dos desenhos que me marcou bastante nessa época aí de criança era da cultura pop, né? É o próprio Liga da Justiça, cara. Eu adorava Liga da Justiça Porra, Sem mano. Limites, por sinal. Era Eu um vi a negócio Liga que da eu Justiça. Eu via com meu avô Liga. almoçando isso daí, cara. Cara, era Chegava da muito escola bom. e via com ele. Eu fazia a Cara. sequência toda. Eu, na época, estudava de tarde, aí eu acordava mais cedo um pouquinho, assistia Naruto, assistia Super Choque, X-Men Evolution e Liga da Justiça. X-Men Evolution. E aí depois virou o Liga da Justiça Sem Limites. E o Liga da Justiça Sem Limites era muito maneiro. Muito melhor, inclusive. Muito Muito melhor. Era poucas ideias, porque os super-heróis, eles estavam realmente sem limites, né? Uhum. Tem cenas, assim, exato. absurdas. Eles eram mais sem limites mesmo, os personagens. Era muito maneiro, cara. Eu adorava esse. Nossa, me divertia muito assistindo esse desenho. Inclusive, tem que é um dos melhores episódios que, pô, me fez ser apaixonado pelo Flash. Inclusive, é um dos motivos do porquê que eu adoro o Flash, é porque ele é ruivo, né? O dessa Liga da Wally. Justiça Sem Limites. É o Wally Eu West. sempre adorei muito o Flash, né? Porque, tipo assim, eu sempre me identifiquei muito antes mesmo dele coisar. E quando de eu saber que ele era ruivo, né? Então, quando ele apareceu pra mim que ele era ruivo, eu sou o único cara. Pô, não conheço muita coisa ruiva. Os desenhos que eu acompanho não tem nenhum ruivo. Eu falei, caralho, o personagem que eu gosto ainda é ruivo. Eu falei, é esse mesmo, tá ligado? E esse mesmo que você é eu o vou único acompanhar. ruivo que eu conheço, então, inclusive. Aqui em Valença eu não lembro de ter outro, então. Pô, tem essa parada mesmo, é verdade. Tem Cara, o- sempre, inclusive, Eu marcou muito preciso por isso. aproveitar. Eu preciso aproveitar que a gente tá falando de super-heróis. E eu quero dizer aqui, que eu vou fazer essa ofensa aqui ao Léo, que visualizou a mensagem e não veio, porque isso aqui eu guardei pra falar com ele, porque era importante ele estar aqui nesse momento. Mas o que foi Os Incríveis na minha vida? Cara, quando eu era criança, eu assistia todo dia esse filme a ponto de que eu enjoava. E eu via ele em outros idiomas que vinha no Blu-ray pra continuar vendo o filme e parecer alguma novidade. Eu sei todas as falas desse filme até hoje, cara. Caraca, nesse nível. Caraca. Eu gostava muito também, mas não a ponto de assistir, porque eu odiava ficar assistindo o mesmo filme várias vezes, repetidamente, sabe? Então, eu não fazia tanto isso, mas esse daí especificamente fazia muito. Esse Nemo. Uhum. Nemo também eu via muito. Pô, eu fazia Peixema muito 42, de ver. Wallaby Way Sydney. Eu Não fazia tinha muita muito. opção também, né? Então acabava tendo que rever. Que era DVD, às vezes alugado, Então, não é. era nem meu. Exatamente, alguns filmes a gente acabava revendo, porque, cara, ou você alugava um novo, ou você usava os que você já tinha. Depois Então. de um tempo, eu lembro que quando eu comecei a ter PC, eu descobri o famoso Torrent. Nero, né? Não, o Nero. Nero, Descobri Nero. o Nero. Antes do Torrent, eu descobri o Nero. E era a minha primeira forma de piratear, né? Então eu ia na locadora, alugava o filme, copiava, comprava, né, obviamente, os CDs virgens, copiava, obviamente, alugava pro final de semana, tipo assim, assistia o filme, copiava e mantinha o filme pra mim, sabe? Era muito vantajoso. Eu era mais novo, eu não tinha isso daí, não. Mas eu lembro pô, eu alugava direto. Que tinha uma parada também, que era tipo uma sociedade, você pagava uma assinatura na locadora, aí você tinha descontos, umas paradas assim, e o meu avô tinha isso. E sexta-feira, a gente ia pra locadora pra alugar filme pra ver final de semana. Só que, pô, quando eu escolhi o meu filme, eu escolhia sempre os mesmos, porque eu já sabia que era bom. E aí eu via Os Incríveis toda hora. Tipo, eu sei todas as falas desse filme, eu consigo ter diálogos inteiros
só recitando esse filme. E Procurando Nemo também, cara. Tipo, porra, era muito bom mesmo. Eu não cheguei a ter tanto apego com esses filmes, por exemplo, o Nemo e Os Incríveis. Quando eles saíram, eu já era um pouco mais velho, né? Então Você eu já meio tinha, tipo, 18 anos e já fazia terceira faculdade, né? Não, pô. Enquanto eu era. Tô brincando. Os É que Incríveis esse foram- filme lançou quando eu nasci, mano. Esses filmes são do ano que eu nasci. provavelmente quando eu fui É. assistir Os Incríveis, eu já devia ter uns 12, 13 anos de idade já. Sim, eu acho maneiro pra caramba, eu gosto bastante. Nemo, eu até gosto mais de Nemo do que dos Incríveis, no, comparando os dois. Eu acho a jornada do pai do Nemo muito sinistra, muito maneira. Ele tinha medo de sair de perto da casa dele, e aí o filho dele some, ele, foda-se o meu medo, eu vou atrás do meu filho. Isso é muito foda, eu acho isso muito foda. Não, ele cruza o oceano inteiro, né? Tem um filme brasileiro que meio que imita Nemo, que é com Wagner Moura. Qual? É com Wagner Moura. Caralho. Eu acho que o nome é O Resgate. Não lembro direito o nome, não. Caralho, eu vou ter Mas que o filho- assistir então. O filho do Acho que eu Wagner nunca Moura, vi. ele resolve ir visitar alguém e some, desaparece. Aí o Wagner Moura, que não é um cara que gosta de viajar, não tem muito contato com o filho, ele é obrigado a sair de casa atrás do filho e desesperado. Tinha na Netflix há um tempo atrás aí, mas eu não lembro não. Não sei nem se tem ainda. Desespero pra encontrar o filho, né? É. O primeiro videogame que eu tive, de fato, comigo foi um PlayStation 2. Mas eu lembro que eu tinha um primo que tinha um Mega Drive. Mega Drive não, Mega Drive? É, Mega Drive. Mega Cara, Drive. que a gente jogava, pô, Sonic, a gente jogava. Eu não É lembro sempre um qual. primo, né? Cara, não, eu lembrei, na verdade, cara, eu lembro de um videogame que eu tinha. Eu não lembro o nome dele agora, mas eu lembro que eu tinha uma pistola. Isso eu que tive. tinha o jogo do Nossa, pato. era... Acho que era Eu também Dynavision, acho que é. o nome Eu dele. tive esse Caralho, videogame era também. muito foda. Esse videogame era muito bom. Tinha um jogo de matar pato com essa arminha de atirar. E eu lembro também que tinha um jogo que minha mãe adorava, que também era de patinho, só que era de você ter que pegar o ovo do pato, alguma coisa do tipo, guardar, cuidar. Você tinha que carregar o ovo do pato sem deixar ele cair, alguma coisa do tipo. E esse jogo era muito divertido de jogar também. Eu lembro muito desse jogo porque minha mãe adorava esse jogo. Era o único jogo que minha mãe gostava de jogar no videogame. Esse, na real, foi o meu primeiro videogame. Eu tive um videogame, eu acho que foi esse aí também. Mas assim, a minha vida toda foi um primo meu que teve videogame. Então, meio que eu ia pra casa do meu primo jogar. Seu primo jogar videogame. É, Inclusive, nessa época, uma parada que moldou muito nossa coisa era a gente ia mais na casa dos outros, né? A gente, tipo assim, sim. era Porra, mais muito. comum a gente ter um amigo que, ou primo, ou amigo, ou seja lá o que for, que a gente sempre, ou uma vez por dia, ou direto tava lá na casa dos seu amigo Final jogando, de fazendo semana. o que for. Pô, eu lembro que quando eu fui ter um PlayStation 1, por exemplo, foi o primeiro videogame que eu tive, assim, sem ser esses mais B. Tive um PlayStation 1, chegava nas férias de julho, férias de dezembro, assim, aqui em frente de casa tem uma varanda. Eu pegava uma mesa de plástico daquelas redondas, botava uma televisãozinha de tubo em cima, instalava o videogame PlayStation 1, e aí o pessoal, meus vizinhos aqui, que eram meus amigos, a gente vinha pra cá, a gente jogava diversos jogos. Jogava Crash, jogava futebol, a gente jogava jogo de luta e ficava tipo o dia inteiro jogando. E assim, hoje é isso, né? Hoje a gente não precisa mais reunir às vezes pra jogar, o pessoal joga um na casa do outro, é doideira. É, esse último fim de semana aí eu joguei videogame com o Dudu. E eu Jogamos, não vejo ele tem videogames. 20 dias. A gente jogou videogame online. É aquela parada que a gente falou, né, de que, pô, a internet aproxima, né, de certa forma, mas ela também distanciou corpos, né? Ela fez com que o contato físico fosse diminuindo, né, de certa forma. A gente consegue Sim. conversar, mas estar no mesmo lugar passou a ser uma coisa não tão aproveitada, né? Nossa, com certeza. A gente acabou não entrando mais na casa dos outros. Cara, eu sei que, mano, meus amigos quase raramente me chamam ir pra casa deles, ou vice-versa, né? Justamente porque, cara, cada um tá no seu conforto de casa, é muito difícil. Eu não sei se é a questão também da vida adulta, eu acho que é um pouco de cada. Porque se você for para pensar, nossos pais também não iam muito na casa dos outros. Mas isso está se refletindo nas crianças de hoje em dia com a internet, sabe? As crianças de hoje em dia preferem ficar online, jogando Roblox, jogando sei lá o que for, com os amigos deles online. E muitas das vezes esses amigos online nem são os amigos que eles conhecem pessoalmente. Muitas das vezes Sim. é
uma galera que você realmente se conectou dentro do jogo ali, com mais, né, cara, dentro da sua bolha, né? A gente acaba, querendo ou não, eu lembro que uma dificuldade que às vezes a gente tinha era a galera gostar do mesmo jogo, quando você fosse jogar um jogo em galera, sabe? Por exemplo, eu lembro que às vezes quando você tinha um aniversário pra ir e você queria jogar um jogo com galera, melhor jogo pra jogar com galera era futebol, porque era o jogo que mais Quase todo tinha mundo gente gostava, né? que Era gostava. futebol ou Mortal Kombat. Ou eram jogos que eram limitados, né? Tipo assim, porque era single player, realmente acaba sendo meio chato, Não dá, né? é. Você. É. Não, tipo, GTA sempre dava merda, porque a galera queria jogar GTA e só dava pra jogar uma pessoa. Até É. tinha como jogar de Não, o dois, GTA mas. San Andreas tinha de dois. Eu lembro certinho, eu cheguei lá até hoje. Não, eu também lembro, mas ele era meio obscuro no sentido de que não era todo mundo que sabia que dava pra fazer isso, né? Não, com certeza. Eu lembro de às vezes chegar na casa de algumas pessoas e falar, cara, por que vocês estão jogando sozinho? Falar, não, é porque o jogo é single player. Eu falava, não, olha só, deixa eu te mostrar, deixa eu te mostrar. Mano, quando eu descobri isso também, foi como se eu tivesse descoberto um jogo novo. A coisa mais me dava agonia nessa questão de jogar multiplayer no GTA era a estamina dos personagens. Que, tipo assim, o CJ corria que era uma beleza. Uhum. É que ele upava, né? Você ia jogando. E você jogando com qualquer outro personagem era horrível. Sempre você ficava pra trás e a câmera, quanto mais pra trás você fica, mais longe a câmera fica, você ficava tipo, ai meu Deus, espera aí, caralho. E falando em jogo de dois e câmera que tinha um certo desconforto, assim, você tinha um split screen do Call of Duty também, né, cara? Nossa, o que eu split joguei screen. de COD Zombies na minha adolescência. Ele não. Cara, ó, eu vou contar uma história aqui. Uma história idiota. Quando eu tava no 5º ano da escola, isso, quantos anos? Você tinha 10 anos? 9 pra 10, sei lá? Acho que 10 você tem anos, nessa aí. Eu lembro que eu tava na escola e chegou um garoto novo na escola, na minha sala. E ele vinha do Rio. E, pô, chegou um moleque novo, ele sentou até meio que perto de mim, eu fui talco pra caralho, virei pra ele e falei, ei, mano, beleza, sou o Gustavo, não sei o quê. E ele tava tipo assim, beleza, não queria ter acordado, cala a boca. E aí a gente teve aula de ProErd, tipo, logo ali nos primeiros dias. E eu lembro que a gente começou a dar risada das paradas que, tipo, o professor tava explicando umas coisas de droga, e a gente tava rindo, igual criança idiota mesmo. E a gente comeu o brother, aí ele virou pra mim e falou, mano, vai lá em casa jogar videogame hoje? Mano, eu fui na casa dele jogar. E, cara, virou uma tradição que toda segunda-feira, 1h da tarde, tipo assim, eu saía da escola, eu ia em casa, almoçava e voltava. Eu e vários amigos da sala. A gente ia pra casa dele, que ele tinha uma TV gigantesca, e ficava jogando Call of Duty Zombies. Até, mano, 7 horas da noite, quando os nossos responsáveis iam atrás da gente, porque a gente tava muito tempo longe de casa. E, cara, aí a gente pegou, tipo, como a gente ficou amigo por causa do ProErd, a gente criou o ProERZ, que era o Programa Educacional de Resistência aos Zumbis. E aí virou tipo um grupinho dos amigos da escola, tá ligado? Era muito bom, cara. Isso me lembrou de algo que a gente fez uma vez, uma música aqui pra a galera no condomínio, né? Eu lembro que a gente, pô, uma música muito tosca. Era uma paródiazinha, eu não lembro de qual música que é, mas eu lembro eu lembro até hoje essa musiquinha. O condomínio não tem nada, não. Pra começar, não entra nem ladrão. Nós tira onda com a quadra fudida. E pra terminar, fica na subida. Mano, eu lembro nitidamente, a gente inventou essa música, a gente ficava igual uns idiotas cantando. Não, Mano, e os muito anos se bom. passam e a gente continua tirando onda na quadra fudida, né, cara? Continua. Eu vou retornar aqui um assunto que a gente teve antes de gravar, que eu tava conversando ali mais quando o Dudu e o Gabi já chegaram tanto ainda, que foi a questão estética, um pouquinho da nossa adolescência, quando a gente deixou de você ficar agarrado no teu condomínio e eu indo na casa desse amigo jogar videogame, até porque a escola acabou, eu tive que mudar de escola, né, porque era até o 5º ano só. E aí eu tive uma experiência completamente nova, indo pra uma escola maior, uma escola estadual. E aí eu tive contato com adolescentes grandes que eram quase adultos. Então tinha gente com barba na cara. Eu lembro que eu tava na sala de aula, tinha um garoto de 18 anos na minha sala, eu tinha 12. Então era um mundo completamente novo, e aí a gente deixa de ser a pessoa ligada ao videogame, e aí na casa do amigo jogar, brincar, coisa do tipo, e tu começa a ganhar um sentido de tipo, pô, vou na rua, vou andar na rua. Eu lembro, cara, a primeira vez que eu saí de casa sozinho pra ir ao Jardim de Cima.
que era, tipo, uma praça aqui da nossa cidade, que é onde a juventude se reunia. E eu, mano, eu me senti o cara mais adulto do mundo. Eu tava dando uma volta no Jardim de Cima às 6 horas da tarde, pô, que eu ia ver um filme no cinema com um amigo. E aí, tipo, a partir desse momento começa a ter muita mudança, pelo menos assim foi assim na minha vida, que eu tenho certeza que eu era uma pessoa antes e depois de entrar na segunda fase aí do ensino fundamental, né? Eu não sei se vocês passaram por isso aí. Sim, pô, com certeza. Pra mim também. E curiosamente, eu comecei a sair de casa, assim, sair à noite mesmo, cedo. Tipo, com uns 14 anos. Nossa, eu saí bem antes disso. Então. Eu também fui mais Mas na minha cedo, época eu não fui era muito comum a feliz. galera sair de casa tão cedo assim. Então, mas hoje não é mais tão comum igual foi também quando eu saía, tá ligado? Aham. Porque hoje você não vê a galera toda na rua, o jardim não fica mais lotado, a catedral ali que a gente fica hoje, não, antes era lotado aqui, não é mais. Então, eu acho que a questão é que os adolescentes, eles não saem mais de casa, mano. Pode ser, mano. Eu acho que é Porque, mais cara, isso. eu lembro que, assim, quando eu tinha ali meus 12 pra 13 anos, quando eu comecei a ter alguma vida social fora de casa da escola, Uhum. mano, a rua era lotada de Era adolescente. Não, E, tipo, sim. eu conheci 98% dos meus amigos que eu tenho hoje nessa época aí, cara. O Dudu, por exemplo, foi por aí. Então, todo Entendeu? mundo que eu. Exatamente, porque todo mundo do meu ciclo de amizade começou a sair por volta dessa época mesmo, 13, 14 anos ali. E o meu ciclo de amizade sempre foi mais velho, né? Porque eu sou de 2000, mas eu sempre estudei com a galera de 99. Então, assim, sempre fui o Uhum. mais novo da turma, sempre estive um ano atrás, né? Nesse sentido, tipo assim, com relação a todo mundo, né? Todo mundo começando a vida ali com 14, 15 anos, eu lá com meus 13, 14 anos indo atrás. A mentalidade completamente diferente um pouco, cara. Eu sinto que esses primeiros anos da adolescência, eles mudam muito. Pô, de 12 para 13 é completamente, sei lá, parecia que com 12 anos eu era uma coisa e com 13 anos eu já sabia muito mais coisa do que... Dos 12 até os 15 você vive uma vida inteira. Aí, por exemplo, dos 20 aos 23 não mudou porra nenhuma, mano. É muita doideira isso. Essa parada do Dudu aí de sair com pessoas mais velhas, eu também, hoje não, né? Mas quando eu comecei, né, a sair também era assim, porque da mesma forma, a minha turma toda era um ano mais velho que eu. O pessoal aqui do bairro que eu saía, eles eram mais velhos também. E eu tinha que estar sempre meia-noite em casa. E a galera não tinha horário para chegar. E aí todo mundo saía correndo da rua às vezes, porque a gente perdia a hora pra me deixar em casa meia-noite pra não dar problema, tá ligado? Era muita doideira isso. Sim. Nossa, eu lembro que justamente por eu ser mais novo, eu lembro que as primeiras experiências eu acabei perdendo. Eu sinto que eu me distanciei de algumas pessoas ali por conta nesse período, por conta de ter tido um período em que meus pais só não deixavam, sabe? Meus amigos queriam ir pra uma festa que começava às 9 horas da noite e que queria voltar 3 horas da manhã pra casa. Eu não podia, eu tinha que voltar 10 horas da noite, eu tinha que estar em casa, sabe? Nessa época. Então eu ficava tipo, cara, como é que eu vou pra uma festa às 9 e voltar às 10? Isso não faz o menor sentido. Eu lembro que eu tinha uma certa flexibilização disso aqui em casa, porque eu sempre fui muito chato em respeitar os horários que me eram impostos, né? E eu tipo assim, eu não fui um adolescente que bebia, tipo, eu fui beber já adulto. Eu não fui um adolescente que fazia merda na rua, que dava problema. Então, tipo, quem me criou, né, quem tomava conta, assim, de mim nessa época, principalmente com quem eu tinha esses acordos, era meu avô. E eu lembro que ele falava, tipo assim, pô, você tem que estar em casa 10 horas. Aí, beleza, eu chegava, tipo, 9h30, pra não dar chance. Aí, por exemplo, se algum dia eu passasse um pouquinho, chegasse umas 10h30, ele, tipo, perdeu a hora um pouquinho, o que que houve? Eu falei, tava ali, tava maneiro, não prestei muita atenção. E aí eu fui ganhando essa confiança a um ponto de que eu não tinha essa pira de não poder ir pra festa ou coisa do tipo. Eu ia mesmo, eu falava, explicava. Normalmente eu queria voltar sempre um pouco mais tarde do que ele deixava, mas ainda assim eu era bem livre pra isso, assim. Eu nunca dei motivo, né? Nunca fiz merda. Sim, eu também não, mas Mas você andava com a galera merdeira. assim, a galera foi fazer merda depois, Não, tudo bem. entende? Que até Porque minha então não galera era. era, porra, era... Mas assim, eu não sou revoltado também com relação aos meus pais por causa disso, porque eu concordo com eles, sabe? Naquela época. Não, eles estão completamente certos. Eu concordo. Tipo assim, como é que uma criança de 13 anos vai
porra, pra uma noite, tipo, passar a noite sozinho numa festa, sabe? Tipo assim, é foda, tá Pô, ligado? a gente vê às vezes, né? A gente acabou de comentar que hoje é difícil ver adolescente na rua e tal. Mas às vezes em evento assim que tem na cidade, igual a Festa da Glória que tem em agosto, ou algum outro evento que vai ter na cidade, a gente vê. E a gente olha pra pessoa, a gente sabe que a pessoa é bem mais nova do que ela é, tá lá 3, 4 horas da manhã e me bate um nervosismo, cara. Eu fico assim, caralho, o que essa pessoa tá fazendo na rua essa hora? Meu Deus Pois do é, céu, cara. nervoso, pô. Sim, dá um nervosismo mesmo. Pessoa muito nova, cara. Eu lembro que teve uma vez que eu tava com o Lucas no jardim de baixo, assim, a gente tava fumando nosso paiol ali, trocando uma ideia. Eu lembro que chegou umas crianças pedindo pra gente cigarro, pedindo paiol, e a gente ficou tipo assim, caralho, quantos anos vocês têm? Eles, tipo, 12, 13. Eu ficava tipo assim, cara, sai fora, mano. Eu lembro, a única vez que eu vi você bravo na vida foi por causa disso. Foi por causa disso. E foi que veio aquele cara. Hoje em dia, pô, o cara é relativamente É. amigo, assim, tipo, a gente conhece ele. Mas eu lembro que na época ele tinha, tipo, uns 15 anos de idade e ele ficou pedindo bebida pro Dudu. O Dudu mandou ele tomar no cu. Falou, mano, sai daqui. Para de encher o caralho do meu saco, criança. Vai embora. Foi a única vez que eu vi o Dudu ficando bravo na minha vida inteira. Mas é porque ele Pô, perturbou muito a gente mesmo. bizarro. Eu lembro que quando eu conto isso pras pessoas, as pessoas sempre falam assim, o Dudu, mano, você tem certeza? Não era outra pessoa, não. Pô, é Mas, muito assim, difícil de acreditar num negócio desse, cara. Muito difícil. É, exatamente. Pra você ver o quanto ele conseguiu Te tirar do sério, né? passar, né? E, cara, pô, nessa época aí, eu entendo um pouco ele, porque eu me via um pouco nele, vou explicar o porquê. Nessa época ele tava querendo ser mais adulto e tal, pelas coisas que eu tenho certeza que inspiravam ele, porque a gente tinha isso em comum, que nessa época o cenário musical da nossa cidade, ele era muito grande. Ele era muito... Tinha eventos musicais toda semana de bandas locais, né? Sim. Então, tipo, a gente tava conversando mais cedo que, cara, eu lembro que a minha referência estética, o que fez eu deixar cabelo crescer, começar a usar preto, ser o cara que a galera olhava na rua e falava, isso daí é rockista, maluco, satânico. Era Rockista. porque eu gostava de uma banda aqui da cidade, pô. E tipo assim, eu gosto dos caras até hoje, tá ligado? Só que hoje eles são amigos nossos. A vibe que eu tinha era essa, sabe? Que eu sentia que eu era. Sempre conhecia todo mundo. Porque, cara, pô, quem ia tocar na banda? Logo depois que acaba o show, a pessoa tá aqui do meu lado bebendo comigo. Ou, tipo assim, pelo menos. Ou nem bebe, mas tava ali trocando uma ideia. Eu vou aproveitar esse momento pra citar a minha banda favorita da vida, tá? Que é daqui da cidade, que era a Crazy Heads, que se tornou a Madre Ravena, que inclusive eu queria agradecer aqui ao vivo nesse momento, não, ao vivo não, né? Eu queria agradecer aqui nessa gravação a Madre Ravena, principalmente ao Pedrinho, que é o guitarrista e compositor da maioria das músicas, por eles me deixarem usar a música Ainda é Cedo, que toca na introdução de todo o Duplo Podcast. A música é deles, composição deles. Eu queria deixar esse agradecimento. Os caras fizeram uma revolução estética, talvez até a nível de atitude, assim, na minha vida mesmo. Foi muito por causa deles também que eu comecei a sair de casa, né? Porque eu ia pros shows deles, então foi lá que eu comecei a conhecer muita gente. Eu conheci o Dudu, provavelmente em algum show deles, por causa da namorada do Dudu na época, que era minha amiga. Mas também fica a saudade da Mind Blow, que foi uma banda que marcou muito a adolescência do povo valenciano da nossa geração aí, cara. Eu ia comentar sobre Que isso, saudade. cara. Eu acho que os melhores momentos que eu passei, assim, em shows, eu já fui em shows, assim, fodas. Mas, assim, quando eu era mais jovem, os melhores momentos foram nos shows da Mind Blow, mano. Porque era todo mundo conhecido, todo mundo se conhecia, todo mundo conhecia todas as músicas, todo mundo curtia pra caramba. É isso aí. Era muito maneiro, era muito maneiro. É uma pena, né, que foi-se embora. Acabou, mano. Porque depois de um tempo a galera tava criticando muito também, que era só o mesmo repertório. E a própria pessoal da banda, né, meio que decidiu tomar rumos diferentes, né? Principalmente a vocalista ali. Mas enfim, foi uma banda que acabou. Eu não consegui curtir o último show deles. Foi muito triste esse dia, um evento traumático da minha vida. Eu não estava lá. Pois é. Não, é sério, isso daí foi um dia complicado, cara. Nossa senhora, enfim. Eu queria saber aí de vocês se em algum momento vocês começaram a se conectar com literatura, pô. Quando vocês eram mais jovens. Eu era mais jovem, eu odiava ler, muito pelo contrário, cara. Inclusive, eu tive
é uma questão que eu tive que aprender a ler, né? Inclusive, eu não leio tanto quanto eu acho que eu deveria. Eu leio muito mais para estudos, só muito mais que voltar nesse quesito, porque eu sempre, não sei, eu nunca consegui gostar de ler. Eu lembro que quando eu era mais novo, eu até, tipo assim, por exemplo, quando eu tinha 6, 7 anos, eu lembro que eu pedia muito pra minha mãe pra ler pra mim e eu prestar atenção. Então, basicamente, eu tinha um audiobook vindo da minha mãe, sabe? Eu preferia ouvir audiobook, literalmente, do que ler, sabe, de fato, o que estava escrito. Eu não sei, eu sempre tive esse meio que uma desconexão ali, me cansava muito ficar lendo horas e horas. Inclusive, a maior parte dos meus estudos eu evito ler muito texto, só texto, sabe? Eu gosto que tenha uma estrutura um pouco por detrás. Eu gosto de que tenha diagramas e tudo mais para poder fazer parte do meu estudo, porque só texto me confunde muito. Teve um momento ali da minha adolescência, ali pelos meus 13, 14 anos também, que eu tive uma conexãozinha um pouquinho maior, principalmente por eu ser muito aficionado em Harry Potter, então eu tava lendo tudo. E eu lembro que, inclusive, eu não tenho uma conexão muito grande com a leitura no sentido de eu estar lendo, né? Minha questão é mais de escrita. Eu cheguei a escrever umas fanfics aí de Harry Potter também pra internet aí, que tiveram alguma certa relevância no nicho ali pequenininho, né? Na bolha ali. Mas eu tive um livro que ele definitivamente foi um divisor de águas muito grande na minha vida. E é um livro que foi adaptado, que é o As Vantagens de Ser Invisível. Que eu vi o filme primeiro e eu adorei o filme. Eu fiquei tipo... Eu falei, Gente cara, demais. caralho, esse filme, mano, ele tinha tudo que um adolescente com probleminha de cabeça precisava pra ter, sabe? E aí eu fui ler o livro, e o livro é melhor do que o filme, muita coisa. E eu lembro de que eu acabei de ler, assim, e eu comecei... Foi a primeira vez que eu parei pra refletir sobre quem eu era. E eu falei, mano, eu não gosto disso aqui não, vou dar uma melhorada aqui. Porque, porra, toda a questão de criação, até as questões na escola, pô, eu andava só com a galera do futebol. Então, você imagina o que um adolescente de 13, 14 anos de idade, que andava só com outros meninos dessa idade, não pensava e não fazia, né? Tipo, as conversas eram completamente objetificar outras garotas, entendeu? Então, e eu lembro que isso era uma coisa que tinha muito na minha sala de aula. E eu lembro que quando eu acabei de ler o livro, eu falei, mano, isso aqui é completamente errado. Por que eu tô fazendo isso aqui, tá ligado? E aí eu lembro que eu me afastei de todos esses meus amigos, porque eu virei pra eles e falei, mano, isso aqui não tá certo, não. Eles, foda-se, mano, não sei o que, caralho, Começar, aí vem toda aquela questão de tipo, começaram a te xingar, aí viado. começaram a E aí eu zoar, virei o sabe? alvo, entendeu? Você não Mas não me gosta, afetou né? também. Mas também não chegou a me afetar isso, tá ligado? E aí eu lembro que, por coincidência, eu virei amigo das meninas da sala. E aí eu, porra, foi onde eu fui ter contato com outro mundo completamente diferente do Ben 10 e de jogar futebol, entendeu? E aí eu entendi que pessoas são muito mais complexas do que isso. Pô, e aí você tocou num ponto muito maneiro, que é como que a juventude masculina, ela tá rodeada de uma parada muito monotemática. Péssimos né? exemplos, né? Futebol porra, e soco na cara, força. pô, é bizarro. E Rock and roll. as mulheres, né, a juventude feminina, ela já tem exemplos, assim, melhores e já tem assuntos melhores a serem discutidos entre elas, né? Na maioria dos casos, né? Que também não dá pra passar pano pra todo mundo, né? A questão ainda é muito machista na criação de menina, principalmente, que fica sempre aquela vibe onde os principais brinquedos femininos são tipo louça, Sim, sim. fogão, Então, saca? Eu Então- concordo em partes com o que você falou, Gabs, porém, mas, tipo assim, ao mesmo tempo eu consigo lembrar que na minha mente dependia muito do ciclo social que eu tava. Se eu tava, tipo assim, se eu saía pra jogar futebol, a galera que joga futebol ali dos 12, 13, 14 anos ali, é muito disso, sabe? Tipo assim, mas é quando tá com essa galera, porque, cara, eu lembro de estar com outras pessoas nessa mesma época e ter assuntos diversos, falar sobre coisas diversas, não só falar Uhum. sobre mulheres e peitos e bundas e ficar tipo, nossa, aquela menina é gostosa pra caralho. Eu lembro que uma forma de você menosprezar outra pessoa era você virar pra pessoa e falar: você pega mais mulher que eu? Ninguém pegava ninguém, cara. Que era tudo criança. Eu pego uma mulher que você pega uma mulher que eu. Aí a gente entra em outro assunto. Com quantos anos vocês tiraram o PV de vocês? Não, mano. Não, mano. Esquece isso aí. Esquece isso, cara.
E agora, chegando um pouco mais perto de onde do final, né, e de onde a gente está no nosso momento, vamos citar algumas outras referências que fazem parte do nosso dia a dia atual, né? Porque a gente citou muita coisa aqui da infância, começo de adolescência e tudo mais, só que agora estamos na... O Gabs não, o Gabs é velho. Mas eu e o Dudu, a gente tá aqui no Young Adult. O Gabs já não é mais Young. Vamos lá, então. Quais são as referências de vocês atualmente? Coisas que vocês acham que fazem parte de vocês, que são muito presentes. Então, eu ia falar que tudo que a gente citou ainda se faz presente na minha vida, pra ser sincero, sabe? Porque eu gosto muito de assistir coisas do Liga da Justiça. Música também faz muito parte da minha vida, inclusive, tipo, uma referência que o Gustavo citou foi com relação a ele gostar muito da Madre Ravena, e o meu professor de música, de guitarra, no caso, né, é o Pedrinho da Madre Ravena, o próprio guitarrista dessa banda. Então, Pra deixar registrado. só pra deixar registrado. E, Beijo, cara, Pedrinho, seu lindo. eu acho que uma das coisas que eu acabei não citando foi a questão de jogos online competitivos que também me marcaram bastante, que me marcam até hoje, né? Que, pô, eu joguei bastante CS, bastante League of Legends durante todo esse período LOLzinho de aí cria? da minha adolescência. LOLzinho de cria, com certeza. Um CSzinho de vez em quando, só pra estressar. Porque eu ia falar que é pra desestressar, mas não, é pra estressar mesmo, porque eu estresso jogando Ó. cada jogo. Eu vou te pedir aqui, pra você contar pra gente, aproveitar, que você entrou no papo sobre jogos competitivos, da sua experiência como um jogador profissional de Paladins. Cara, verdade. A gente teve uma experiência. Eu e meus amigos, a gente acabou tendo uma experiência de jogar o Paladins profissionalmente, né? Porque a gente decidiu, falou, cara, a gente tinha começado a jogar Paladins, a gente viu um campeonato que ia rolar, né? Não lembro quem que me passou essas coisas, acho que foi o Lucas. Não tenho certeza quem foi, mas falou, cara, vamos participar desse campeonato aqui. Vai rolar de Paladins, vamos se candidatar, a gente tá jogando em 5 pessoas aqui e tudo mais. Não vejo problema, a gente realmente estava muito bem no jogo. A gente não era os melhores, mas a gente estava melhorando, né? Mas a gente era muito novato no jogo. A gente tinha o quê? Menos de um mês jogando o jogo, muito menos de um mês jogando o jogo, a gente decidiu fechar o time e participar do campeonato, né? Só que era um campeonato que de 60 times, alguma coisa do tipo. E era um campeonato realmente amador profissional, né? Porque tinha vários times profissionais, inclusive o melhor time profissional da época, né, do jogo, que era Black Dragons, que eles ganhavam todos os campeonatos, que a gente olhou o histórico deles. E o nosso primeiro adversário, obviamente, nada mais é do que eles, né? Porque, obviamente, a gente não podia jogar o campeonato e jogar alguma partida contra times do mesmo nível que a gente. A gente tinha que jogar contra times muito piores que a gente, por isso que eles colocaram Black Dragons pra jogar contra a gente. Ou seja, a sua experiência como jogador profissional de Paladins durou uma partida. Uma Parou uma partida. partida. Caraca. O Márcio, ele tem um round, o único round que a gente ganhou, o Márcio, ele conseguiu jogar de Dragons, eu não lembro o nome do personagem, mas acho que é Dragons, e ele conseguiu fazer o MVP dessa rodada. Caralho, Foi Márcio, uma partida foda. muito maneira. Não foi de Dragons, o Márcio, ele conseguiu com o Bomb King, foi com o Bomb King, que ele tacou várias bombas igual um maluco, de alguma forma ele matou todo mundo, a gente ficou tipo assim, ok. Deve ter sido aquela parada de quando você joga no xadrez contra uma pessoa que não sabe jogar xadrez, e aí você não consegue prever a próxima jogada e você perde por causa disso. Foi bem isso mesmo, cara. O cara ruim simplesmente fez uma parada que os caras devem ter ficado tipo, "Caralho." Mas na verdade eu acho que aquele personagem era um personagem novo, ele só era muito forte mesmo, tava muito bufado. E, enfim, foi uma experiência muito divertida. Tadinho do jogar Márcio, né? Ninguém acreditando no potencial dele como jogador. Acreditando. Ninguém acreditava no nosso menino Márcio, mas... Abraço. Ele Abraços, mostrou pra Márcio. todo mundo Queremos que ele você era aqui. capaz. Ele mostrou o menino Smont Play. Ah, ele é o Smonte? Eu não sabia que ele era o Smonte. É, Eu conheço algumas ele pessoas é. pelo nick, mas eu não lembro, não sabia que era ele o Smonte. é ele. Pô, da hora. Pra mim era, sei lá, Marcinho Gameplay, alguma coisa assim. Marcinho Gameplay é um ótimo nome de canal de YouTube de criança, tá ligado? Então, o dele, canal de criança que ele tinha era Smont Play. Não sei se ele ainda tem vídeos lá. Caraca, mano. Muito doido. Eu espero que tenha, porque eu vou procurar depois de acabar de gravar.
Pô, cara, hoje eu tô muito mais ligado à literatura brasileira. Eu leio bastante. É um livro que eu li recentemente até que é o Oração para Desaparecer, da Socorro Rossioli. Eu recomendo muito, que é muito maneiro, leitura fluida, é pequenininho, não é grande, a história é cativante, é um realismo mágico, é bem maneiro. E eu acho que isso tem me moldado muito hoje. Eu tenho pensado muito em Brasil, né? Até porque a faculdade hoje me influencia muito, né? A faculdade de psicologia me influencia muito. E, pô, cinema, cara. Que cinema eu descobri o mundo, né? Porque antes eu via coisas dos Estados Unidos só, e hoje eu descobri o mundo. Então eu tô, assim, ainda em momento de deslumbramento sobre as coisas que existem nos quatro cantos do mundo, né? Sobre cinema. Você já descobriu que Donnie Darko é ruim? Não, porque Donnie Darko nunca vai ser ruim, cara. Donnie Darko é muito fraco. Já tive discussão com o Gabs por causa de Donnie Darko. A gente não vai trazer essa discussão pra cá. Não de discussão de briga, não, mas é quase isso. Pô, e assim, a minha leitura hoje fora da literatura é o que tem mais me moldado. Por exemplo, tem um autor chamado Mark Fisher. Ele escreveu um livro que o nome é Realismo Capitalista. E eu acho esse livro, ainda na minha visão catastrofista, eu acho esse livro ele muito foda, porque ele traz referências da cultura pop, de diretores famosos, para falar como que a tese dele é como que é mais fácil a gente, né, acreditar num possível fim do mundo do que acreditar que o capitalismo pode um dia acabar. E isso acaba tomando conta da mente das pessoas. E ele traz até para a questão da Idade Média, né? Que era mais fácil um servo na Idade Média achar que o mundo ia acabar do que a Idade Média, o feudalismo ia acabar. Então, ele para mim é uma referência muito boa também, que eu acho que tem moldado muitas coisas que eu penso, as coisas que eu faço, etc. Ou seja, você aí que está sendo doutrinado, leia esse livro para você ser doutrinado comunistamente. Porque o Gabs tá aqui, ó. É o segundo episódio que eu convido ele veio com esse papo aí. Já recomendou música de rockzinho comunista revolucionário e agora tá falando do livro. No próximo episódio ele vai trazer no bolso dele o Jonas Manuel. E continue assim, porque eu gostei. Cara, inclusive, isso me tentou escancar algo muito importante na própria faculdade de psicologia. Eu acho que é muito importante você estar atento a politicamente, sabe? Eu acho que é impossível você falar da psique humana sem falar da política, Com sabe? certeza. Não, isso é um fato. E uma coisa, eu vou aproveitar que a gente ainda tá no segundo episódio, porque pode ter gente que escutou o primeiro lá e eu cortei a parte que a gente falou de política lá, porque eu não condizia muito com o papo. Aqui eu vou deixar logo um aviso pra você que está ouvindo, você reaça, você bolsonarista, você não é bem-vindo aqui, tá? Você pode continuar dando os números aí se quiser, se for ter algum número e tudo mais, mas vocês não são bem-vindos aqui. Fique dito, esse podcast não é sobre política, mas ele é um podcast que a gente não fecha com golpista, tá? Fique dito isso já pra posteridade. Não, sejam muito bem-vindos pra poder, tipo, mudar de opinião. É o único momento que vocês são bem-vindos, sabe? Eu acho que, assim... Eu vou só reformular, não é que você não é bem-vindo, não são bem-vindos pessoas aqui que vão vir com o papo de esses comunistas, esquerdistas, somos comunistas. Não, quer dizer, somos não, né? Eu e o Gabs. Eu não posso falar pelo Dudu. Entendeu? Mas sou sim, é isso aí. O Dudu tocou nessa parada de como a psicologia não pode estar fora da política, fora de toda uma questão social. É que a gente costuma associar a política com Exato. tudo, né? Mas exatamente, é porque eu resumi, né? Porque eu coloquei política como isso, né? Toda a questão E quem- histórico-social do... Quem pratica, e isso é um pilar, né? Quem pratica psicologia, deslocado da sua realidade, deslocado das demandas da população, deslocado daquilo que faz o povo realmente sofrer, que hoje é o sistema capitalista, agindo em prol desse sistema capitalista continuar existindo. Então essas pessoas também não são bem-vindas aqui. É isso aí. Isso aí você é bem-vindo aqui pra caralho. Dito isso, eu queria aproveitar também esse momento para mais uma vez citar uma referência minha grande e atual, que foi o que fez esses programas existir, né? Eu vou ter que citar em algum momento, e é bom falar isso para quem estiver ouvindo também, que obviamente isso aqui é tudo baseado nos podcasts, que são uma mídia que eu consumo há muito tempo e que eu
eu me recordo de que gravaram meu primeiro podcast em 2019, numa mesa na casa do Léo, que tava no primeiro episódio. E a gente simplesmente sacou o celular, começou a gravar e botou ele no meio e a gente gravou. E aí a gente ficou tão empolgado com aquilo que resolvemos criar de fato. E eu lembro que eu fiz no caderno da escola, era o meu penúltimo ano de escola ali mais ou menos. Eu fiz uma lista de temas que a gente queria falar, que a gente deveria falar. Eu não tenho mais essa lista, infelizmente, mas hoje tem uma planilha com isso e tudo mais. E o principal, os dois principais, eu vou colocar assim, motivadores de eu estar aqui. Primeiro, a galera do Jovem Nerd, Nerdcast, que eu acho que é possivelmente uma das coisas que mais moldou a minha personalidade atual foi ter ouvido Nerdcast por tantos anos, cara. Eu não sei se vocês tiveram contato com o Nerdcast, né? Pô, mano, eu ouvi, assim, muito pouco. Eu tinha quando eu era mais novo, mas parei de ouvir depois de um tempo. Eu não consumia podcast na época que eu ouvi eles. Talvez se eu voltasse hoje, eu até começasse a ouvir e gostasse. Mas na época, como eu não consumia, eu não curti tanto, tá ligado? Hoje, por exemplo, hoje a gente tá gravando aqui agora. Hoje eu escutei 3 podcasts seguidos hoje enquanto arrumava a casa. Já virou uma prática minha. Mas antes eu não fazia isso. Eu comecei justamente com eles porque eu já conheci eles do YouTube. Mas depois que eu soube que tinha podcast, eu resolvi ouvir um de RPG primeiro. E depois, posteriormente, comecei a escutar. E hoje eu escuto quase todo dia da minha vida. Tô escutando Nerdcast porque tem mais de 1000. Então eu ainda não consegui acabar de ouvir tudo. Mas tô nessa missão aí tão árdua quanto um fã de One Piece. Né? E aqui eu vou deixar uma recomendação de livro, tá? Falando sobre podcast também, que eu não sei se esse livro ele existe no momento, tá? Que é o livro Como Ser um Rockstar. Um livro escrito pela Mari Mafra, do podcast JujubaCast. Que eu ouvi esse livro durante a pandemia, no momento complicadíssimo que eu tava. Esse é um livro onde a Mari tá contando pro filho dela a história da vida dela, tá? É um podbook, né, que ficou conhecido da mídia na época, que só teve esse, no caso, eu acho. Que ele era um livro / podcast. Ele tem a versão escrita e tem a versão podcast, que é ela conversando com o filho. Esse livro talvez não esteja mais disponível, porque ele foi feito muitos anos atrás, e a Mari, ela passou por uma transição, ela é uma mulher trans, e esse livro foi gravado, esse podbook foi gravado antes dessa transição. Então eu não sei se ele tá disponível. Se tiver pra vender o livro, tinha no Audible na época. É muito bom. E eu me identifiquei com várias coisas que tem nesse livro, tá? Fica a recomendação pra todo mundo. Foi um momentinho também onde tava no caos do fim do mundo, pandemia e tudo mais. Foi uma fagulhazinha de um conteúdo muito bom que eu consumi. E principalmente uma das motivações do podcast existir, que é contar histórias. O podcast da Mari é sobre contar histórias, né? Ela conta as histórias dos seus ouvintes, principalmente. Coisa que eu gostaria de fazer aqui futuramente também, já que o Duplo copia qualquer coisa que eu goste. E eu adoro o JujubaCast. Fica a dica Muito do programa, da o hora. JujubaCast é muito bom. Pô, eu vou acrescentar só uma coisa, que você falou de uma mulher trans, eu vou acrescentar um homem trans que eu tenho muito apreço, né, sobre o que ele escreve e eu gosto, que é o Paul Preciado. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada, ele é bem acessível, ele é filósofo e psicanalista, só que ele é bem acessível, os livros dele são bem acessíveis, e fica como recomendação o livro Eu Sou o Monstro que Vos Fala, porque ele vai a uma conferência de psicanalistas para fazer uma palestra, e nessa palestra ele questiona a binaridade existente dentro da teoria psicanalítica. E ele, como homem trans, ele traz ele como uma figura do monstro que não deveria existir, segundo a grupo de psicanalistas internacionalmente. Então eu acho muito foda, gosto muito dele, leitura é muito fluida e fica como recomendação também. Dudu, você tem alguma recomendação pra deixar antes, além das coisas que você já comentou aí? Cara, só meu fone que tá acabando a bateria, eu não recomendo ele não. Tá acabando muito rápido a bateria. O meu também, mano. Ele já pitou aqui no meu ouvido falando que tá acabando. O meu acabou de Por fazer isso que eu tô puxando pra encerrar. Os dois fones Então, acabando ao mesmo tempo. A recomendação fica aí pra você. Você que tá em casa, carregue o seu fone pra que você continue ouvindo duplo daqui pra frente.